Você está ouvindo Roda de Ginástica, seu podcast mais completo e sincerão sobre ginástica artística. Salve, salve! Seja muito bem-vindo ao Roda de Ginástica, seu podcast mais completo e sincerão sobre ginástica artística. Meu nome é Renan, hoje eu estou aqui com o Alex e Johnny, e hoje a gente vai trazer para vocês, né, aquele episódio que a gente prometeu que a gente iria trazer sobre restantes Olimpíadas. Vamos fechar essa Olimpíada histórica para o Brasil. E assim, aqui a gente deve, não nega e paga aí com juros e correção focária, né? Bastante coisa para comentar hoje aí e muita fofoca. E aí, Alex, Johnny, como é que vocês estão? Fala pessoal, boa noite. Ainda se recuperando do que foi Paris, mas agora com todas as informações, tudo prontinho para comentar com vocês. Queria também pedir desculpa aí pelo sumiço, mas a gente vai fazendo o que pode, né? Então, bora lá comentar desse individual geral e dessas finais por aparelhos que foram, no mínimo, emocionantes. Fala, povo. Como é que vocês estão por aí? Nesse climinha bem saudosista, né? Assim, todo mundo meio que com abstinência, depois bate a bad quando acaba a competição de ginástica. E aí, desculpa também pela demora, né? Já pegando o gancho dos meninos, mas foi agora quando deu, né? Quando o time se reuniu, a gente também aproveitou muito essa Olimpíada, né? E a gente merecia ter esse momentinho. E estamos aí para comentar o que foram essas finais aí dos Jogos Olímpicos. E foram várias medalhas para o Brasil, né? A gente falou aqui na medalha por equipes, o bronze que nós tivemos, um bronze histórico, e tivemos ainda várias medalhas individuais depois da Rebeca, né? A gente, no individual geral, foi medalha de prata, aí depois teve outra prata no salto, terminando com ouro no solo, e a trave ali a gente vai comentar ainda que foi polêmica esse resultado. Mas vamos começar pelo individual geral, então, né? Tivemos aí Simone Biles confirmando o favoritismo, medalha de ouro para a americana, com 59,131. A Rebeca ficou com a prata, segunda prata consecutiva em Jogos Olímpicos, né, no individual geral. Isso aí é um feito e tanto, porque pouquíssimas ginastas conseguem fazer duas competições, duas Olimpíadas seguidas em alto nível, né? Agora, a Rebeca ser vice-campeã olímpica individual geral em duas Olimpíadas consecutivas, cara, é muito talento, velho. É muito talento. Ela ficou com 57,932, ficou a 1,199 da Biles. Ela ficou bem colada ali, né? A Biles até comentou depois que ela ficou pressionada pela Rebeca e tal, que ela não está acostumada com esse tipo de pressão. E o bronze ficou com a Sunísia ali, nos Estados Unidos, um bronze também muito polêmico. Ela ficou com 56,465. Os americanos estavam aí jurando que ela ia passar a Rebeca, que ela ia brigar com a Rebeca pela medalha de prata atrás da Simone. Realidade, ela ficou aí com bronze, quase, enfim, a distância dela para a Simone foi 2,666 e para a Rebeca foi 1,4 de diferença. A Rebeca podia cair, que ela ficava na frente da Sonisa ainda com tranquilidade. Então, assim, acabou que ela não entregou o que os fãs estavam prometendo, né? A Elite da Mata ficou ali em quarto lugar, muito pertinho. Muita gente disse aí que ela merecia essa medalha. No individual geral, ela ficou com 56,333, só 0,10 de diferença da Sunisa. Foi uma final bem emocionante. Eu gostei bastante de assisti-la. A gente teve também a participação da Flávia Saraiva, que ficou em nono lugar. Teve um problema no solo ali e tal, mas a Flávia estava com uma história de superação muito interessante. Enfim, foi uma final muito legal, ao meu ver. Foi emocionante, assim, à medida do possível. A Rebeca, inclusive, estava na frente da Biles após a segunda rotação nas barras assimétricas, então é algo inédito também, né? A Biles nunca começou uma prova de individual geral atrás. Enfim, o que vocês acharam aí, gente? Para mim não foi nenhuma surpresa, né? Eu estava muito apostando no duelo aí entre a Biles e a Rebeca, mas a gente sabia que para esse duelo acontecer precisaria de um 100% da Rebeca em um só dia, né? E quando eu digo 100%, essas são as séries da vida, tá competindo ali, porque a gente sabe que passado os dois primeiros aparelhos, né, que a Rebeca
tem mais nota quando se soma as barras e o salto. A gente sabe que a Bios tem um diferencial muito grande na trave e no solo, né? E assim, a diferença pode ser pouca, mas quando você soma, dá exatamente essa diferença aí de 1 ponto entre as duas. Mas acho que, assim, a Rebeca é o nome da Olimpíada, né? Ela não pode ter levado todos os ouros, mas foi o nome mais falado, né? E acredito até que teve muita ajuda da Bios também, que estava sempre colocando a Rebeca como destaque, né? Colocando ela aí nos holofotes dos Jogos Olímpicos. Sempre que podia dar uma entrevista, ela mencionava o nome da Rebeca. Tá Mas filmando, também Netflix? é, ach- achei questionável o resultado do terceiro, né? É uma ginasta que eu gosto, a Sunisa, mas acho que naquele dia a Alice merecia aquela medalha de bronze, né? Eu não consigo concordar, eu acho que a Alice fez uma competição muito mais regular do que a Sunisa e merecia aquela medalha. Essa briga por baixo aí era o que muita gente apostava, né? É como o Renan tinha falado, só a surpresa aí eram os fãs americanos apostando na Sunisa com a prata, né? Mas a gente sabia que Sunisa Lee, ela nasceu para ficar em segundo lugar abaixo da Rebeca. Onde estiver a Rebeca, Tóquio, todo mundo sabe o que foi que aconteceu naquela Olimpíada. Mas todo mundo sabia dessa briga que ia acontecer. Mas acho que a Alice se surpreendeu bastante, mas era o que todo mundo estava apontando, né? Era a Kylie Nemu. Acredito que a maior decepção, não decepção, porque acabava que era esperada, era a chinesa, né? Eu não sei falar, gente, a pronúncia dos nomes chineses, mas a Qiu, eu acho. Que Cara, muito se Sichuan. falou, muito se falou por conta lá das séries de barra e trave que ela estava apresentando, tirando 15 com nota bem alta, e ela chegou nos jogos e não conseguiu entregar, né? Entregou só na final mesmo, mas não conseguiu entregar os 57 que os fãs chineses aí estavam prometendo para o individual geral. Mas eu achei que foi muito boa essa disputa aí, né? Foi mais nivelado, né? Teve a diferença ali de 1 ponto entre a Bias e a Rebeca, 1 ponto entre a Rebeca e a Sunisa. E o restante ali ficou muito apertado, muito próximo, né? Se esperava de uma performance da vida da Flávia, mas depois que ela expôs que estava com problemas no ombro e na coluna, eu acho, a gente já ficou meio assim, né? Porque já pelo treino de pódio dava para perceber que ela estava tendo algumas dificuldades, principalmente no solo, né? Coisa que ela não fazia era carpar o duplo esticado e tudo, estavam chegadas meio pesadas, meio estranhas. Mas conseguiu aí um feito muito bom que foi ficar entre as 10, né? Assim, não se deixou abater, inclusive acho que, assim, amei demais as barras e a trave que ela fez. Mas é isso, né? Se preparar aí, acredito que ela permaneça. E com a bênção do divino, ela permaneça saudável. Mas gostei bastante da performance também. Até no solo, cara, que ela teve aquele problema, né, no duplo grupado, a gente sempre fala desse maldito duplo grupado, né? A gente comenta dele aqui que, pô, sempre sobra, sempre dá alguma coisa errada, e o elemento mais simples da série dela, praticamente, né? Ela teve uma queda, acabou caindo ali, mas foi uma queda cinemática, assim, tipo Cláudia Fragapane, 2014, sabe? Que ela ricocheteou e foi de barriga. Só que, assim, o público não parou de bater palma. Eles simplesmente ignoraram que ela caiu e enfim, tipo, cabeça erguida e vai para frente. Eu achei isso muito legal, porque foi algo que a própria CBG queria, né? E Era. ela, e ela já tinha o apelo da torcida, né, Renan? Porque depois daquele episódio lá do aquecimento das barras, ela praticamente conquistou a galera que tava aí para assistir os jogos, né? A imagem da Flávia com o band-aid lá, a imagem com o olho roxo, sangrando, viralizou aí no mundo todo. Então o pessoal meio que ignorou o fato lá da queda, ela levantou de novo, começou a sorrir e era cancan na França, né? Aí não tinha como dar errado. Não Maldito tinha duplo como dar errado. grupado. A Ai, gente, Flávia é muito expressiva, né? sim. Eu tenho tanto ódio daquele do Pablo, cara, tanto ódio. Eu tenho muitas más É, lembranças dele. é um elemento que claramente ela vai com muita força e sempre passa, né? Complicado. Mas tivemos aí, ó, a Rebeca com um individual geral excelente. Ela poderia ter feito uma trave melhor? Poderia. Só que ela fez ali
O que dava, cara? Eu acho que a montagem do solo poderia ter sido um pouquinho mais inteligente, porque ela foi tentar buscar aquele Goldin ali, ela não completou em um dia. Aliás, Goldin foi uma, um elemento que deu o que falar nessa Olimpíada, está dando o que falar ainda, mas a Rebeca não teve dela validado em nenhum dia e ainda recebeu alguns décimos de dedução ali. Então, ela tirava 14,5 no Mundial de Solo, aí ela tirou 14,1, 14,0 nas Olimpíadas por conta dessas imprecisões a mais que ela acabou arriscando, né? Eu acho que talvez se ela tivesse feito ali a mesmo salto de dança anterior, sem o desconto, ela poderia chegar mais com a Lana Biles ainda. Não sei se ela passaria, mas a Rebeca já tirou 14,5 na trave e já tirou 14,5 no solo. Isso aí já daria a ela tipo, quase 59 pontos, sabe? Até arrepia aqui. E a Biles com todos os elementos de dificuldade dela. Ela fez lá o duplo carpado, fez o triple-double dela no solo lá, fez o sílabas, a Biles tacando em tudo. Mas é aquela questão, né? Ela teve um erro das assimétricas, ela também é humana, e ficou bem impressionada com a Rebeca. A Rebeca estava ali bem na cola dela. Ela mesma, depois desse individual geral, ela já disse que não quer mais competir com a Rebeca. Não sei se era VT para Netflix, né? A Bios estava bem VTZera aí nessa Olimpíada. O que vocês acharam? Cara, eu achei que assim, a Bios competiu confortável, apesar dela ter dado essas declarações, acho que ela se assustou ali, ela não transpareceu. A não ser aquele momento ali da paralela, porque realmente foi uma queda que eu acho que os árbitros nem contaram como queda, né? Mas aí, peso da bandeira, a gente comenta outra hora. Só que, para voltar um pouquinho, comentar sobre o individual geral da Rebeca, assim, eu já estava mais tranquilo para acompanhar, depois da medalha por equipes, que já tinha saído, que para mim era a medalha mais difícil e a que eu mais queria. E quando rolou, já fiquei super feliz, já fui assistir as finais individuais já bem mais tranquilo. E aí, a Rebeca, como sempre, passa tranquilidade para quem tá assistindo ela, então é muito confortável ver a Rebeca competir, porque ela tá muito segura ali o tempo todo, né? E eu acho que essa foi a competição do individual geral que ela mais foi precisa, assim, ela não teve nenhum grande problema durante a competição inteira, acho tanto que foi o maior somatório, acho que da carreira dela, eu acredito, não tenho certeza, mas vocês me confirmem aí se eu tô certo. Ela fez 58 e alguma coisa, 57 e quase 58, não foi? E eu acho que ela foi perfeita no que ela se propôs ali a fazer. Não deixou a gente em nenhum momento com dúvida se essa medalha ia sair ou não. Acho que desde que ela saltou, já tinha certeza absoluta que ela ia estar no pódio. E a Bios fez o que ela faz melhor, né? Ela é uma ótima acrobata, então ela tem a D ali para chegar confortável no primeiro lugar. Só que se ela vacilasse ali, a Rebeca tava na cola, né? Coisa que era só a Rebeca, porque a Sunisa passou longe e a D'Amato também ali, não acredito que não chegava. Mas de resto, velho, foi a competição muito confortável de assistir. Fiquei muito, muito tranquilo o tempo inteiro. E sobre a competição da Flávia também, para comentar as brasileiras, eu gostei. Achei que a Flávia fez uma paralela linda. Foi para a trave também segura. Teve ali um errinho no solo, não saltou o melhor da vida também. Mas acho que para a competição para ela, que a gente já não tinha tanta expectativa de medalha também, então acho que foi o correto ali, ficou no ok. Só queria mencionar a trave da Flávia, né? Na final. Ela tirou 14,266 nessa individual geral. Essa nota aí dava para medalha na final. Ela poderia ser vice-campeã olímpica de trave com essa prova. Ela E resolveu era o ano acertar no dela, né, tiro. cara? Era o ano dela, acho que se ela acertasse aquela trave na qualificatória, acho que ela medalhava. Mas enfim, cis, né? A gente nunca vai saber. Outra menção que eu tinha no individual geral é a Kevrich, né? A alemã, que é novata aí, tem 16 anos somente, teve aquela treta toda com a Ellie Sykes lá, que ela disse que tirou a menina por menos, né? Ela disse que eles poderiam levar uma generalista boa ou uma especialista excelente, que no caso ela se referia a ela mesma. Aí chegou a Kevrich lá, pegou não só a final de individual geral, mas também final de barras assimétricas. Então, eu achei que ela foi, assim, fenomenal, top 8. Eu não
me lembro quando foi a última vez que a Alemanha conseguiu colocar uma ginasta no top 8 do individual geral nos Jogos Olímpicos, para ser sincero. Tem muito tempo que isso não acontece. E as romenas também eu queria fazer destaque, né? Porque foram duas na final, a Barbosu e a Guigoarta. Assim, a Barbosu acho que ela poderia ter ficado numa posição mais acima, mas ela acabou errando ali tanto as simétricas quanto o trave. A Filipa Martins também queria destacá-la, que ela é portuguesa. Ela trouxe um up aí que pouquíssima gente estava esperando, mas aqui no Roda, como a gente já fez uma entrevista com ela, a gente já tinha essa suspeita que ela traria. A dupla pirueta no salto foi lindíssima na classificatória, ela fez 9.133 de execução. Chegou na final do individual geral, ela acabou colocando a mão no chão, errou esse salto, mas ela foi finalista e foi a primeira vez que Portugal conseguiu uma final de individual geral em Jogos Olímpicos na ginástica artística feminina. Sim, destaque muito legal. A Filipa não é uma ginasta novinha, né? Ela está aí na sua terceira Olimpíada. Eu acredito que depois dessa agora ela já pensa em aposentadoria da ginástica. Mas foi super competente. Eu achei que ela teve uma Olimpíada muito boa. Gostei bastante mesmo. Aí teve a Luísa Blanco também, né? Que pegou uma final lá E foi na. a única, né? A única daquelas que trocaram de nacionalidade que conseguiu pegar uma final de individual geral, né? Alguma final. Porque a Sim. expectativa toda tava em cima da Malabuio e acabou que não deu em nada, né? Assim, a Luísa Blanco é a que menos prometeu e foi a única que conseguiu pegar uma final. Cara, ela é muito engraçada, porque ela só competiu duas competições adultas, elite internacional. Foi Jogos Pan-Americanos e Olimpíada. Ponto. Tipo, sem prometer nada, foi lá, fez o dela e conseguiu, entendeu? Foi um pouco polêmico também, foi, porque depois acabou descobrindo, né, que a Elike Wevers, a ginasta da Holanda, que é gêmea da Sunny, ela teve uma dedução de 0,3 no solo, que na verdade teria que ser 0,1. E isso aí acabou tirando ela da final, e a Luísa foi a última classificada. Acabou entrando ali na rabeta, mas pelo menos foi competente. Eu achei que. Eu vi o solo Há dela, foi males legal que vêm também. para o bem, Renan. Exato, eu prefiro uma Luísa Blanco, mesmo que seja uma atualizada, do que uma Lika Wevers na final de show geral, pra ser sincero. Eu acho que, pelo menos, ela representa o país latino. E a música E de acho solo que, dela é assim, brasileira não também, né? entrando no mérito da Lee que tá nos jogos, mas, cara, foi um formato que ela vem repetindo, né? Ela, o 2000, acho que aquele ciclo ali do Rio foi o melhor dela da carreira inteira, né? Porque já tem um tempo que ela é sênior, mas ela repetiu a mesma fórmula que ela fez no ciclo de Tóquio, né? Ela começou a voltar a treinar aos poucos e treinou sério para participar dos Jogos Olímpicos e acabou integrando a seleção, né? Que inclusive a Holanda foi muito despedaçada para esses Jogos Olímpicos, né? Assim, elas já tiveram performances melhores em europeu e tudo, com a equipe mais inteirinha nos mundiais, mas em jogos eu acho que o planejamento aí deve ter tido alguma falha, mas assim, foi lesão atrás de lesão, né, aí para elas também, que tinha alguns nomes importantes que eram para ter puxado aí a equipe, né, que era a Idora, que sempre pegava finais de individual geral, e tinha a outra lá que eu esqueci o nome, que saltava duplo pirueta, que provavelmente integraria o time e acabou que entrou aí de novo. E não vejo assim um esforço para ir além, sabe? Fez o arroz com feijão, voltando no ano. Acho que a comunidade de ginástica já percebeu que tipo, ela volta. Aí faz um individual ali, individual gerar arroz com feijão e consegue integrar a equipe, né? Assim, e outras meninas ali meio que são seguradas por conta do programa, que só pode competir com 18 e não sei o que é cheio de regra lá na Holanda, né? Mas eu gostei que a Luísa tenha entrado, né? Apesar de ser mais uma americana naturalizada, mas pelo menos fez um papel digno nesses Jogos Olímpicos, eu acho que super mereceu. Tiveram outros também que tiveram as performances nas qualificatórias ok, mas a gente sabe que no fim a bandeira pesa e essas ginastas acabam sendo muito pontuadas. Sim, a Luísa, ela tem um solo meio brasileiro também, né? Porque ela tem um pedacinho da música da Anitta ali, o solo dela, o Funk Rave. Você chegou a perceber isso?
Percebi, inclusive postaram até lá no Twitter relacionado a isso, né? Que tava tocando a música. É uma salada mista, né? A música. Bem latina, diz ela. Mas enfim, do individual geral, pelo menos meus destaques foram esses. E no salto tivemos a Simone Biles, americana, vencendo. Também foi um resultado que já era esperado, né? Ela era aí a grande favorita a ser campeã de salto. Ela apresentou ali o Yurchenko duplo carpado dela, que vale 6,4. É um salto de altíssimo grau de dificuldade. E ela teve que colocar para jogo nos 2 dias, né? Tanto na final de individual geral quanto na final por equipe. Desculpa. Tanto na final de individual geral quanto na final por aparelhos. Senão, a Rebeca também chegava colada nela. Ela fez ali a pontuação de 15.300. A Rebeca ficou em segundo com 14.966. Em terceiro lugar com bronze, Jade Carey, dos Estados Unidos, 14.466. Para mim, esse foi o pódio menos controverso de todos. O que vocês acham? Eu acho que era o esperado. A única coisa que poderia acontecer que seria uma surpresa para todo mundo seria a queda da Simone no duplo carpado. Mas a gente viu que ela estava bem consistente em qualquer vídeo que saía de aquecimento, desde as qualificatórias, do individual geral, eu sabia que a taxa de acerto dela estava beirando ali os 100%, né? Coisa que ela estava muito insegura no ano passado. Mas era o esperado, né? Acho que o que se criou foi muita expectativa da mídia que acabou influenciando o público a respeito da tripla pirueta da Rebeca, que não aconteceu, mas a gente sabia que era como o Chico tinha falado, que inclusive o pessoal até estava entendendo mal, como se o Chico não acreditasse na Rebeca, mas de fato tem riscos que é melhor você não correr, né? E depois a própria deu entrevista falando que estava meio inseguro com a mesa. A gente sabe que a mesa é uma mesa problemática. Então, ela fez ali 2 saltos muito bons, né? Que foi o Cheng e o Amaná. E eu acho que assim, foi uma performance de gala para ela. E era o que ela podia fazer para aquele momento, né? Eu acho que o restante da competição ali era que eu esperava que a Jade fosse fazer o Amaná, mas não fez, porque acabou que nem necessitou. E outra que eu fiquei assim bastante é, decepcionado, não sei se é essa a palavra, foi com a Shalon Olsen, né? Que assim, prometeu, até chegou a melhorar um pouco o Cheng e prometeu a Maná. Saiu até uns vídeos dela treinando. Acabou que na competição fez uma dupla pirueta péssima, acho que se eu não me engano até caiu. E aquela outra coreana que eu esqueci o nome também, que muita gente apostava e ninguém sabe qual é o paradeiro de saúde, são ginásticos que a gente não tem muita informação, né? Também fez uma performance péssima, né? Era um ginasta que a gente acreditava que fosse brigar por algo, fora a Jade, para deixar a disputa interessante, porque todas elas tinham saltos mais difíceis, né? Mas no fim acabou que todo mundo fez ali seu feijão com arroz, o mesmo das qualificatórias, e ficou por aquilo mesmo, né? Acho que foi uma final assim que não foi emocionante, tirando assim o salto da Rebeca e da Bios, o restante ali foi para mim ok, né? Assim, mas deu uma melhorada, acho que o nível do salto mundial deu uma melhorada, a gente viu que estava decaindo ano após ano, mas deu uma melhorada e acho que o nome que vai ficar aí pro ciclo deve ser a Georgieva, né? Que saltou dupla e Tsukahara com pirueta e meia e a execução dela é belíssima, né? E se eu não me engano, ela treina saltos mais difíceis. Apesar de que nesse próximo código, o código não vai valorizar saltos com a mesma direção, né? Assim, a dupla pirueta e acho que Tsukahara com pirueta, não sei. Tem alguma coisa assim que o código não vai dar uma bonificação de 0,2, que agora vai ter. No caso, a combinação da Rebeca é passiva a receber 0,2 de bonificação. Mas acho que dessa final aí, até para levar para o próximo ciclo, acho que a Georgieva da Bulgária, é Bulgária, eu acho, vai ficar aí garantindo suas finais e medalhas nos europeus e provavelmente até no Mundial, né? Que vem, se não tiver a participação da Rebeca e desses nomes que estavam nessa final, que foram os nomes que vieram
participando das finais durante o ciclo todo, né? Inclusive alguns até do ciclo passado. Mas acho que é isso. Foi um final assim, sem grandes emoções, né? Mas foi ok. Foi muito bom rever o Amaná belíssimo da Rebeca, né? De fato, eu acho que dos últimos anos ela é quem tá executando melhor esses saltos. Desde aquela época lá dos Estados Unidos do Amaná. Eu concordo com você, Johnny. Acho que foi uma final assim, sem muita surpresa. E que tudo dependia muito do Bios 2 da Simone, né? Então, se a Simone acertasse aquele salto, todo mundo ia jogar no safe, e foi o que aconteceu. Ela acertou, a Rebeca sabia que mesmo que fosse lá com a tripla pirueta, ela não chegava, por mais que a execução tivesse boa. Então ela optou ali por saltar o Sheng e o Amaná, belíssimos por sinal. Acho que nunca vi a Rebeca fazendo dois saltos tão bons. E, e até a própria Jade também jogou no seguro ali, né? Porque ela viu que não chegava na execução da Rebeca, apostou por não saltar o Amaná aí só com a dupla, apesar de eu acho que ela chegou a anunciar o Amaná, né? E mesmo assim fez só a dupla, porque a dupla dela é mais limpa, ela não ia correr tanto risco. E a Yeo Sojong, que é a menina lá da Coreia, não chegou, né? Então foi o pódio aí que todo mundo meio que já esperava. Acho que foi um pódio justo. Comparado aos outros, acho que foi o menos controverso também. O único que não foi controverso, no caso, né? Então, tá tudo certo. O negócio da Io Jong foi que ela machucou no aquecimento. Ela sentiu o ombro e quase que ela não fez a final. Ela foi na raça mesmo. Tipo, até pouco antes, até minutos antes dessa final começar, ela ainda era dúvida se ela iria competir ou não. Mas aí ela apareceu lá do nada. Eu nem lembro quem era a primeira reserva, mas eu lembro que no Twitter o pessoal já estava se questionando se ela iria entrar ou não nessa final. Mas acabou que aí eu resolveu competir, gente, é final olímpica, então é totalmente entendível por que que ela fez isso. Mas ela não apresentou o salto principal e você vê que os dois saltos que ela fez ficou faltando a altura. E logo quando ela aterriza, ela coloca a mão no ombro, justamente porque ela estava sentindo, né? Tinha acabado de machucar. Então, ela foi guerreira mesmo. Eu bati palma para ela, mas assim, não foi o suficiente para medalha, obviamente. A Jade Carey mereceu muito aquele bronze. E a Jade vinha de uma competição complicada, né? Fez um qualis bem aquém. Tava sentindo uns problemas ali de saúde também. E eu acho que a medalha dela foi super justa. A gente reclama muito da Jade, porque ela não tem artístico, ela é aquela ginástica meio robótica, mas eu acho que ela fez o papel dela ali no salto. Saltou até dignamente, inclusive. Parece que ela tava doente, né? Eu acho que ela chegou a dar uma entrevista falando que tava com febre, não sei. A gente até comentou no episódio das qualificatórias que ela tinha feito um solo mais simplificado. Isso. Então, acho que ela não estava assim 100% também, até para arriscar alguma coisa, mas de fato não tinha motivo para ela arriscar, né? Era o arroz com feijão, o Cheng e o Amanak, o Cheng e a dupla pirueta para conseguir aquela nota ali que ela já sabia que ia dar o bronze, né? Não tinha mais concorrência. Interessante que ela foi a última a se apresentar, então ela sabia exatamente o que ela precisava fazer. Eu achei inteligente da parte dela também. Pra quê, gente? Fazer uma maná ali só pra dizer que tem a maná. Aí ela vai, erra e fica atrás da norte-coreana. Eu acho que um ponto que dá pra gente destacar também é como o Sheng da Rebeca foi mais bem pontuado em todos os dias do que o Sheng da Simone, né? Justo, né? Assim, pelo menos algo justo nesses jogos foi exatamente isso, né? Assim, ninguém faz a entrada como a Rebeca faz. Ela tá certo que tem uma carpa ali no final e tudo, mas assim, o conjunto do salto é muito, muito bom, né? Sem dúvida, a Rebeca ficou como a marca do Cheng melhor executado que já passou aí pela ginástica, né? E assim, é incontestável a qualidade que ela tem no salto e como ela consegue fazer parecer fácil, né? A Simone sobe também e tem até mais distância, mas assim, não tem a mesma beleza plástica que o salto da Rebeca, né? Então, assim, no conjunto, sempre, pra mim, tinha que ser justo ela ficar sempre a 2, 3 décimos atrás, né? Não sendo clubista.
Mas é porque as duas já chegaram, a Rebeca até já chegou a pontuar menos e o pessoal queria justificar, porque carpou, não sei o quê. Sendo que a Simone estava fazendo saltos com chegadas mais descontroladas, né? Ela tem uma postura ali de entrada que é passivo de desconto também. Então, assim, nada justifica. Acho que a Rebeca é o melhor Xing da história. Até melhor do que o da. Não, até é fácil, né? Tadinha, fez Xing só homologou o salto, mas assim, é o melhor Xing da história. Não tenho o que contestar. Chegou num ponto de até ser sacanagem comparar o Chang da Simone com o da Rebeca. Sério, é absurdo. E eu acho que eles até deram muito para aqueles Changs da Simone, tá? Porque não foram limpos igual a nota faz parecer, não, tá? Vamos pra final de paralela? Bora, final de paralelas. Nas assimétricas tivemos aí a briga de titãs. Elina Emur, franco-argelina, ganhando sua primeira medalha olímpica e primeira medalha para o continente africano também, né? Porque ela está representando lá a Argélia. 15.700. A nota, assim, astronômica. E eu achei essa final muito legal, porque tanto ela quanto a Tiu Wan, que era a grande rival dela ali, as duas arrasaram, fizeram prova da vida, mas a Nemo acabou levando melhor. 15.700, medalha de ouro para ela, Tiu Wan, medalha de prata com 15.500. E o bronze, bem controverso, de Sunisa ali com 14.800. Completando aí essa final que eu achei bem chique, tá? Já falei isso aqui anteriormente, eu achei essa final bem chique, eu queria que a Rebeca estivesse nela. Olha aí, Nina Derval, quarto, Alicia Mato, quinto, Ellen Keverick, sexto, Alemanha, sétimo, Beck Downey, e oitavo, Zhang Yihan, da China. Só ginasta chique. Como a gente tava prevendo, né? A final mais difícil, mais bonita e mais competitiva desde Londres, eu acho assim. Todo mundo metendo 15. Foi bonito de assistir, viu? Pior que o 14 alto, Alex, já é o 15 dos ciclos passados, né? Assim, porque tava difícil chegar nessa nota e quando chegava era tipo um 15 fechado, alguma coisa do tipo, né? Assim, a arbitragem não tava deixando passar e aí nesses jogos eles meio que, vou soltar aqui a caneta, vou dar nota pra todo mundo, a nota que as séries mereciam, mas assim, muito justo. O ouro e a prata, né? É inquestionável essa competição. Acho que a Kylie até deu uma entrevista falando que ela precisa, depois que a chinesa se apresentou, ela precisava fazer a prova da vida, né? E ela foi lá e fez. Inclusive acertando todas as ligações e tudo, que eu acho que ela fez até o Comova, né? No meio das ligações lá da série dela. E é a prova mais interessante. A chinesa ela tinha muita dificuldade também, mas assim, não é uma prova que enche os olhos, né? Falando de montagem de série. É uma prova difícil, tem ali seus bons momentos, mas nada como a Kylie Nemu subindo ali na série. Quando você dá 3 respiradas, a série acabou porque é toda ligada e aí você fica vidrado ali e a galera aplaude. Então, assim, ganhou a melhor série. Que bom que ela acertou, mas não concordo de novo com o bronze da Sunisa nessa final. A Nina ela fez uma prova muito mais interessante, inclusive muito superior ao que ela apresentou nas qualificatórias e tirou uma nota muito similar. Já a Sunisa, que tinha ligado tudo, é, antes, nessa final, ela perdeu uma ligação e tirou a maior nota, se eu não me engano, que ela fez nesses Jogos Olímpicos, né? De todos os dias que a Sunisa competiu, ela conseguiu a maior nota e deixou de fazer uma ligação. Então, foi muito estranho. Eu realmente tinha a certeza de que ela não ia passar e no fim ela conseguiu a nota que precisava mais uma vez para conseguir essa medalha de bronze, né? A gente ficou até todo mundo comentando que o que esperar a final de trave, mas não concordo. Achei que a Nina, a atual campeã, merecia, né? Foi uma ginasta que estava morta, ninguém mais estava apostando. Ela estava tendo problema com lesão e tudo, e até se classificou para esses jogos pela trave, que caiu na qualificatória. E nem estava tão competitivo, errou no europeu na qualificatória, então estava sendo dado como morta até essas competições agora pré-Olimpíadas, bem próximo das Olimpíadas, ela apareceu com uma série difícil e toda ligada. Então, assim, por montagem, por merecimento, merecia muito mais a Nina do que a Sunise, né? Não sendo clubista e não e deixando um pouquinho o ódio
dos Estados Unidos de lado, não achei que foi justo, né? Não, a Sunisa fez provas totalmente ligadas e tirou menos nota do que tirou naquela final. Então, assim, é mais uma medalha que foi controversa e que, no fim, só os americanos que estavam comemorando. E assim, os americanos falando, porque a Suíça é limpa, porque a Suíça é isso, porque a Suíça é aquilo. Cara, tipo, é só você assistir a série que você vê que todos os elementos ela faz com a perna afastada. Tudo ela faz com a perna afastada. É muito raro ela fazer alguma coisa de perna juntinha. Na verdade, tem um ginger que ela faz de perna juntinha, mas fora isso é tudo com perna afastada. Cara, São eu não. o início dos elementos. Ela afasta a perna, né? Ela vai fazer uma lona, ela abre a perna na hora que tá passando pra barra. Apesar de que quando ela pega na barra alta, ela já tá com a perna fechada, mas foi assim que criaram até o meme, né? Do V da vitória. Justamente por isso. Por conta desses afastamentos. Porque normalmente as ginásticas costumam afastar quando elas pegam na barra alta e balançam para trás, né? Ali o pezinho abre e tudo. A Sunisa não, é o contrário. Ela arreganha as pernas no início do movimento e depois fecha. Mas de fato, assim, falar que é uma ginasta tem seu ponto de pé e tudo, tem seu valor, mas não mereceu. Naquela final, acho muito controversa essa medalha. Inclusive, teve um dos elementos dela que só não foi validado no TF, né? Aí validaram justamente na final individual e na qualis. Estranho. E eu na beba, né? Para quem nos ouve e não sabe que é uma bieva, é uma largada para posição esticada. Então a ginasta faz o giro ali de sola, ou seja, o giro com o pé na barra, e ela faz a largada por cima na posição esticada. E engraçado que quem inventou esse exercício foi a russa Tatiana Nabieva, lá em 2010, no Mundial. E ela é uma ginasta extremamente icônica, né? E eu acho que foi com a Sunisa mesmo, que ela viu um vídeo da Sunisa fazendo carpado, ela comentou, não é naps. It's not naps. Vocês lembram disso? Ela tinha esse julgamento, né? Quando era esticada, ela ia lá e botava snabs. Mas eu acho assim, no mínimo curioso ela ter validado isso só na final, mas tudo bem. Ela perdeu a ligação, né, Alex? Já começa errado daí. Como é que ela tirou uma nota maior com a série similar ao que ela fez antes? Que ela chegou a prestar séries maiores e na final ela perde uma ligação, que a arbitragem sabia que ela fazia a ligação, e era de 0,2, eu acho. Era 0,2, não sei, 0,1. Enfim, perdeu a ligação e tirou uma nota maior do que tirou nos outros dias, né? Então, assim, eu não, um tanto quanto estranho. Problemática. E uma coisa que eu lembrei foi que a Nemur, ela não fez aquele embar, no caso, o giro sem os pés, né? Com pirueta, seguido do duplo esticado na saída. Ela fez um giro de sola. Eu observei isso no dia da final, porque geralmente ela faz o embar antes do duplo esticado, né? Nesse dia ela resolveu simplificar, mas assim, de 7.4 para 7.2. Ou seja, enfim, ainda assim foi a maior nota na competição. E eu acho que tenha sido mais uma questão estratégica, justamente para perder 0,2, mas usar esse elemento mais simples para não perder mais ainda, talvez, numa ligação, sei lá, talvez ela estivesse cansada, né? Que o embar pega muito nas costas. Então, eu achei muito inteligente da parte dela fazer essa troca para a final e deu super certo. Sim, medalhista de ouro e incontestável. A Titi foi ótimo, mas medalha de prata. Chora, França, né? Chora a França. E assim, o próprio médico da Federação Francesa começou a chorar depois, assim, falar que. Desculpa, não foi o médico. Perguntaram para o representante da Federação Francesa o que eles acharam lá da situação, né, daquele ter sido campeã, e eles tentaram, assim, jogar a culpa nela. Falou, não, é porque a gente queria que ela voltasse num certo passo que fosse saudável para ela, porque ela estava lesionada, no caso, né? E ela não quis seguir isso e ela foi para a Argélia, tipo, tratando com despeito, sabe? Pois é, a Deu gente para sabe qual foi a sentir verdade, a né, Renan? inveja. Exato. Porque Eles foi um queriam. arrependimento grande. Pro pessoal que não sabe, né? Ela teve uma lesão séria, acho que foi no joelho. E Foi joelho, coluna, alguma coisa assim.
Mas foi uma Foi. lesão Foi muito alguma séria, coisa muito assim, ela grave. fez a cirurgia e o médico pessoal dela liberou pra ela treinar. E aí, quando ela foi se apresentar lá pra seleção, o médico da seleção parece que não chegou nem a fazer um exame ou algum tipo de consulta presencial e meio que dispensou, né? Não autorizou que ela treinasse. E também tinha uma controvérsia que as ginastas que quisessem integrar a seleção treinassem no INSEP, né, que é o centro lá da França, e ela treina no Avogne, né, Avogne, não sei como é a pronúncia. E aí, na época, soltaram até algumas fake news, notícias relacionadas a isso, dizendo que, acusando o Avogne, o clube de tratar ginastas com abuso verbal e físico, que a gente sabia que eram fake news, né? Então foi lá na França uma história bem controversa ao redor da Kailia, do clube e até da Redouí, né? Que é a ginástica que o Renan gosta, que se aposentou, que inclusive era do mesmo clube da Kailia e só integrou a seleção porque a França necessitava do individual geral dela. E se eu não me engano, naquele ano ela foi a campeã do individual geral, 2022. Depois disso, acho que foi 2022, o último ano que ela participou de competição. Acho que foi. Depois ela lesionou e decidiu aposentar. Mas era muita pressão da França para que as ginastas trocassem de clube, né? E aí a Kailia, eu acho que o pai dela é argelino, decidiu seguir, ela treina no clube e representar a Argélia, né? Então, a França realmente perdeu aí um individual geral que provavelmente colocaria ela o time na final por equipes e também garantiria mais um ouro para o país, né? Que estava sediando as Olimpíadas, que teve uma performance aí muito pífia, assim, comparada a todos os outros países que já sediaram uma edição dos Jogos Olímpicos. Eu só queria dizer que a França teve todo o karma que merecia na ginástica, velho. Essa medalha da Nemo foi de lavar o peito, assim, porque, coitada, essa menina sofreu na mão dessa federação. E sobre a França, eu queria dizer que eu acho que foi o único qualificatório que eu vi, fora a rotação do Brasil, que eu ainda não tive, não consegui acompanhar. E, cara, assim, eu nunca vi um vexame tão grande. A Melanie claramente desestruturada, a menina tava com o emocional no chão, tendo que competir, caiu praticamente em todos os aparelhos. A equipe tentou dar uma força ali, mas nossa, que vergonha. E assim, não satisfeitos em fazer a menina trocar de país, né? Eles tentaram barrar que ela trocasse de país também. Então, assim, foi muito Verdade, tenso. ela teve que esperar um ano, né? Assim, porque, Hum. normal, por exemplo, nos Estados Unidos é mais tranquilo, né? Tanto é que teve ginástica que ano passado estava competindo, ou até meses antes de participar de uma competição continental, ou representando o seu país novo. Elas fazem essa troca muito rapidamente, porque se o país autorizar, tudo certo, né? No caso, se eu não me engano, a Kylie teve que aguardar um ano, né? E ainda houve toda uma pressão, assim, dos fãs da comunidade ginástica, que teve criaram um abaixo-assinado lá, para que liberasse ela, para ela competir lá no campeonato que era qualificatório. Então, a França abrir a boca para querer devolver a Bizarro. culpa para Kylie é tipo, no mínimo, muito ridículo, né? E é que nem o Uhum. Alex falou, é o karma. O karma pesou muito. Pena, porque são ginastas que são bastante legais, mas assim, não seguraram a marimba, né? E que faria toda a diferença, porque a Melanie não puxaria a responsabilidade para si se tivesse um Neymar do lado. Mas é isso, chora a França. E para esse ciclo aí se espera muito da Kylie, principalmente no individual geral, nas barras e na trave, né? De novo, acho que ela vai dar uma freada aí em algumas dificuldades, espero eu, para seguir aí para esse ciclo, porque vai virar, já virou, já foi coroada como ginasta A-list, né? Assim, entra no hall da Ellie Black, dessas ginastas que são mega queridinhas do público, sem ser um estadunidense ou uma russa. E para complementar sobre a Kylie, né? Ela que vai chegar aí para o próximo ciclo fortíssima, assim, porque o primeiro mundial é de especialistas, né? E geralmente tem uma baixa de quem vai. Então ela vai chegar ali fortíssima com a super consistente para brigar por medalha ali no, nas competições mais importantes do ciclo, do próximo ciclo que vão começar, né? Renan? Só voltando no gancho rapidinho, que o Jordan estava falando aí, dessa questão da França não ter liberado a Neymar, né?
Porque como que funciona nessa questão de troca de nacionalidade? O país que está para receber o novo ginasta, né? Quer dizer, vamos voltar um pouquinho antes ainda. O ginasta ele tem uma licença na FIG, como se fosse uma credencial, e é vinculada a uma federação, a um país. E essa licença ela tem que ser renovada porque ela não é para sempre. Só que no caso o ginasta querer trocar de nacionalidade quando a licença ainda está ativa, é a federação que vai receber tem que fazer o pedido e a federação que tem a credencial do atleta tem que ceder o atleta, né? Só que a FIG tem aquela regra assim, ó, o atleta pode ficar um ano sem competir pelo outro país, caso você queira. Aí a França disse, eu quero. Eles tentaram sacanear a menina por conta dessa situação aí. Eu acho que tentaram mesmo barrar ela de qualquer jeito, né? Que ela não fosse lá para a França. Quer dizer, que ela não fosse lá para a Argélia. Eles não queriam que ela competisse pela França também por algum motivo. E essa questão de eles quererem que as ginastas treinem no INSEP ou no Saint-Étienne, que são os dois CTs da França, é uma grande hipocrisia, ao meu ponto de vista, sabe? Porque eles fizeram todo esse circo aí lá na França, fizeram com que todas as ginastas deixassem os seus clubes para poder treinar no CT. Beleza, ótimo. Se você quer que todo mundo faça isso, todo mundo tem que fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, eles estavam dando a prerrogativa à Melanie para treinar lá no clube da Bios, nos Estados Unidos. Para ela era de boas, mas para as outras não. Então, isso aí acabou, acho que, pesando muito para a Melanie também, porque ela ficou no olho do furacão com a situação toda, sabe? E ela nunca foi conhecida por ser uma ginasta com cabeça. Ela poderia muito bem ter pego uma final de assimétricas, ela poderia ter medalhado no solo. As notas de solo dela, quando ela acerta, são maiores do que a da Barbosu, que foi medalhista de bronze. Já comentar sobre essa final também, bem muito polêmica, mas enfim. A Melanie tirava ali seus 13,8, 13,9, 14 se ela acertasse, entendeu? Poderia muito bem ser medalhista de solo, mas acabou que não deu porque a cabeça é fraca. A França derreteu totalmente nas classificatórias. E eu acho que muito foi por conta dessa energia negativa, sabe? Que estava na equipe por conta dessa má gerência e dessa atmosfera criada ali pela própria Federação Francesa. Mas eles já anunciaram que no próximo ciclo eles vão manter a administração centralizada, então as ginastas não vão continuar não podendo treinar nos seus clubes, mas somente no CT, caso queiram integrar a seleção francesa. Aí entra outro problema, porque a gente tem outra Kalia Nemur na cena aí, que é aquela Helena Colas, que é do mesmo clube, e também é a melhor ginástica que a França tem no momento, né? Assim, de renovação, ela é totalmente fora da curva. Então, eu tô ansioso para ver os próximos capítulos dessa novela aí, porque tende a ser repetido, então eles vão ceder para ela e considerar ela a nova Melanie. Mas já começaram a sacanear ela também, você sabe, né? Que esse ano cortaram a bolsa atleta dela lá na França. Segundo eles, ela ainda não provou nada, entre aspas. Só que ela foi campeã europeia júnior individual geral no ano passado. Quer dizer, esse ano. E para eles isso não é provar nada. Que tal, então, uma medalha de ouro nas barras assimétricas na casa deles? Será que isso prova alguma coisa? Vamos ver, né? Eu acho que eles estão querendo cometer o mesmo erro aí. Você vê, né, cara? Dispensar uma Nemu para poder ter uma Boyer na equipe. Boyer era lock na equipe até agora. Até ela aposentar, ela é lock na equipe ainda, mas ela mal faz o aparelho de especialista dela que é trave. Nem fala até dizer chega, ela conseguiu pegar a final. Complicado. Ela inflada até dizer chega mesmo, né? Porque aquela trave da boia para 13.700 foi uma forçação de barra sem fim ali, viu? Eles queriam que ela pegasse a final, mas foi lá a Júlia e A barrou a nossa Boyer. Júlia barrou a boia. Amo. A gente esperava rivalidade de Flávio e Boyer, a gente recebeu Júlia e Boyer. A Júlia vingando a Flávia pra gente. Valeu, Júlia. Então, vamos para o final de trave? Ou vocês têm mais comentários sobre barras assimétricas? Não, bora pra final de trave. Para trave, essa final foi. Como que nós podemos começar a falar dessa final de trave? Cara, Caso, chata. caso vocês pudessem resumir essa final em uma palavra, qual seria? Já me entreguei, né? Chata. E você, Johnny?
Surpreendente, eu acho. Eu diria caos. Essa final foi um caos. A gente teve ginasta que passou do tempo e não recebeu dedução e foi medalhista. A gente teve ginasta que foi muito inflada. A gente teve ginasta que foi muito garfada. A gente teve muitas ginastas caindo, desequilibrando. Sabrina caiu 2 vezes, Júlia caiu. Sunisa, coitada. Eu dei uma risada com Ela aquela se queda dela. estabacou. Cara, essa final foi bem cedo, né? Acho que era 6h30 da manhã aqui. Eu comecei eu dei uma gargalhada, cara, porque foi tão engraçada aquela queda dela, mas tão engraçada. Foi coisa de vídeo cacetada, cara. Coitada. E com pena depois, mas terceiro lugar para ela. Biles caiu, Rebeca ficou na trave, mas assim, há controvérsias aí com relação à medalha da Manila, que desequilibrou e foi medalhista ainda assim. E a campeã foi a que as pessoas menos esperavam. A Licia D'Amato da Itália. Esse é o pior aparelho dela, de longe. De longe. Ela é muito melhor na trave, ela é muito melhor no solo, assimétricas e salto. Eu diria sim, assimétricas é o melhor aparelho dela. Aí depois eu colocaria salto, solo e trave por último. Ela sobrevive à trave. Esse é o objetivo dela quando ela sobe no aparelho. A mulher estava inspiradíssima nessa final. E é aquilo que o André João sempre fala, né, gente? Final zera tudo. Então, a Simone Biles foi lá, caiu, a Sunisa caiu, a Júlia caiu. Apesar de que a Júlia, mesmo se acertasse, talvez não pegaria pódio, porque foi 14 medalha de bronze, né? Mas a Sabrina poderia ter pego o pódio, mas a Sabrina caiu 2 vezes. A Jo Yatin, que classificou 14,866, colocou a mão na trave. Então, assim, foi uma final bem problemática, com muitos erros. E ela foi lá, acertou e levou. Assim, merecidíssimo. Não tenho o que dizer sobre a Elite da Mata. Ela realmente foi a grande campeã olímpica de trave e foi um tapa na cara de todo mundo, né? Essa foi a realidade. Que poderia ser Flávia Saraiva, né? Exato. É isso que eu tinha falado anteriormente, quando a gente estava falando sobre o individual geral. A Flávia ela fez 14,266. E com uma série simplificada, porque eu acho que ela não fez os 2 layouts, ou fez? Ah, não, ela fez na final de individual geral os 2 layouts. Mas enfim, ela fez 14,266, a D'Amato fez 14,366 para ser campeã olímpica, a Jo Yatin ficou em segundo com 14,100 e a Manila Esposito da Itália ficou com 14 pontos em terceiro lugar. Ou seja, a Flávia teria nota para ser vice-campeã olímpica de trave. Maldita saltinho que ela foi lá e escorregou o pé na classificatória. Eu acho que o Mas momento ainda assim, mais. pode falar. Rapidinho, eu acho que o momento mais legal dessa prova de trave foi por entregar as medalhas. A Zoe, assim, as meninas fizeram aquela pose clássica, né, de morder a medalha. Ela ficou sem entender nada, coitada, muito fofinha. Aí foi lá e reproduziu também, eu achei muito fofo. Ela é muito bonitinha, velho. Assim, ela deu entrevista depois falando que ela teve ela encostou a mão na trave, ela falou assim, meu Deus, ela foi a primeira, né, da final. Ela, meu Deus, encostei a mão na trave, agora eu não posso errar mais nada, e se eu acertar tudo, eu tenho chance. E dito e feito. Dito e feito. Ela teve sim a segunda melhor prova do dia. Sim, talvez para um bronze, mas a questão é que ela passou do tempo 1 segundo, ela teria que ter um desconto de 0,1 e essa era exatamente a diferença dela para a Manila Esposito. E depois, agora que eu lembrei que teve uma polêmica que a chefe da arbitragem nessa final de trave era uma chinesa e depois pegaram ela tirando uma foto da medalha da Jo, ela pegou a medalha da Jo, tirou uma foto tipo, entregou depois. Como se estivesse mandando para alguém e falou assim, galera, tá aqui a prova, entendeu? O pessoal tava falando aí que foi bem polêmico essa questão aí de que uma árbitra do próprio país pegar a medalha da menina depois, sendo que ela era chefe da arbitragem naquele aparelho daquela prova. Eu achei isso Essa Olimpíada foi cheia de treta. Achei isso meio estranho também, mas sim, se a gente for ver, a Zoe, ela tem muita dificuldade na prova dela, né? E eu acho que ela foi até bem limpa, acho que o único erro dela mesmo foi ter desequilibrado ali, teve uma queda sobre o aparelho,
acho que desconta 0,5, 0,8, alguma coisa assim. Mas ainda assim, a prova dela era muito mais difícil que a das outras. Ela merecia. E a Rebeca ficou em quarto lugar. Ela não conseguiu fazer todas as ligações e deram ali 5,7 com 8,233, exatamente o que ela precisava para ficar atrás da Manila. Comentários? Acho que a Rebeca, se eu não me engano, perdeu uma das principais ligações da prova e depois não conseguiu repetir, né? Que era uma ligação que aumentava 0,2, acho, na nota de dificuldade. Então, assim, Ela perdeu 0,4 de ligação. olha, tá vendo? Então, assim, ela, óbvio que ela tava tirando notas maiores, mas ela tava pelo menos acertando as ligações, né? Então, nessa final ela não acertou. O pessoal ficou muito em cima por conta do desequilíbrio da Manila, mas a Rebeca também não fez lá a sua melhor prova, né? Então, era muito esperado, né? Assim, quando eu assisti, eu fiquei, não vai dar, né? Mas ela podia ter arriscado, né? Assim, dava pra ter conseguido se ela, sei lá, tivesse arriscado uma saída, alguma coisa do tipo. Mas ela foi pelo seguro, né? Já fim de competição, né? Então, eu devia estar cansada já e tudo. Mas pra mim, minha única raiva foi a Irina não ter arriscado tudo que a Júlia podia fazer na trave, né? Pelo menos ter adicionado o flick layout. Porque assim, o teto de nota a Júlia já tinha tirado, né? Ali era a melhor nota que a Júlia podia ter tirado na vida com aquela série. Então, era pra partir pro tudo ou nada, né? Se desse certo alguma coisa, que desse certo arriscando. Mas não tinha como, tinha os ginastas ali, como você tá falando da chinesa, que tinha muita dificuldade. E a Alice também passou de uma forma brilhante, né? Porque, assim, era o aparelho menos improvável dela. Mas, durante os campeonatos italianos, para quem acompanha a Itália, sabia que era muito loteria, né? Uma hora ela ia acertar aquela trave, que tem algumas ligações interessantes, e quando soma tudo, vem notão, porque a Lit não é uma ginasta suja, né? E foi exatamente o que aconteceu, assim, que foi na final olímpica e muito esperava dessa medalha que viesse pelo menos em individual geral ou na final de barra, veio na trave e ainda veio como campeã olímpica, né? Então, assim, entra aí para esse hall de ginastas improváveis, uma vibe bem ali, a Mustafa no 2013 na trave, né? Acertou ali no dia, brilhou. Mas acho que é isso, ela merecia uma medalha. A gente só não sabia que viria uma medalha de ouro e ela seria a melhor trave do mundo nos Jogos Olímpicos. Tem algumas ginastas que ganham títulos de trave que são meio assim, né? Tipo, acertou no dia. Pauline Schaefer, 2017, no Campeonato Mundial, em Montreal, foi campeã. Só que assim, 13-5, 3-3. A gente teve aí a própria Sunny Waivers também, né? Porque ela tem uma série muito dependente de ligações. Então, ela pode tirar 6,8, mas pode tirar também 5,9. Então, varia muito, né? Aí, quando a ginasta vai lá e acerta de uma forma boa, acaba ganhando. Foi o que aconteceu com ela na Rio 2016, aquela prova ali foi incrível. Mas você vê que são ginastas que ganham, mas também não ficam naquela, como é que eu posso dizer, aquela dominância, né, no aparelho em si. É engraçado, mas eu gostei de ver a Itia ganhando, apesar de que eu acho que a Rebeca, ela foi um pouquinho garfada, sim, nessa final. Ela não teve desequilíbrios aparentes e a nota dela de execução foi 13, foi 8,233. Apesar de ter sido boa, a Lit fez 8,566 de execução. Então a Rebeca, apesar de ter uma nota de partida abaixo por conta da perda das ligações, a nota dela foi só 0,1 abaixo da Lit. A Lit partiu de 5,8, a Rebeca de 5,7. E a prova da Rebeca não foi tão mais desequilibrada do que a da Lit para justificar um 0,333 a menos em execução. Isso, pelo menos, foi a minha opinião. O que vocês acharam? Eu concordo com você. Eu acho que quando a Rebeca terminou a prova, eu sabia que ela tinha perdido algumas ligações, mas eu imaginei que daria pódio, assim. Entre bronze, prata ou ouro, eu sabia que ela poderia estar ali. Quando saiu a nota, eu achei um pouco estranho. Só que assim, eu não sou bom de calcular a prova na hora, então eu não sabia se
se a dela estava correta, se a execução tinha sido abaixo, mas aí quando parando agora para analisar, realmente faz todo sentido, e ela realmente podia estar no pódio. Sim, Agora sim. agora Foi sobre a a prova primeira- da Manila, eu achei aquele desequilíbrio dela muito grande para nota que ela tirou, né? O que é que vocês acham? Cara, eu também achei. E assim, apesar de que ela tirava 14,2 acertando a série, seria para talvez um 13,9, entendeu? Porque ele atrás da Rebeca. Igual assim, o que me deixa muito suspeito foi que a Rebeca tirou exatamente o que ela precisava para ficar atrás da italiana. E a Donatella Sacchi, que é a Renan, mas chefe. a Rebeca perdeu 0,4 de ligação, Renan. Sim, cara, mas a questão é que a nota dela foi só 0,1 atrás da Alicia de dificuldade. Entende? Eu não acho que a prova da Lite tenha sido tão melhor do que a da Rebeca em termos de execução. A Rebeca não teve desequilíbrio. Ela perdeu a ligação, perdeu. Mas ela não teve desequilíbrio nessa. Por isso que eu digo assim, a Rebeca já tirou 14,1, 14,2 com desequilíbrios grandes. Então eu esperava pelo menos um 14,033 para ela naquela série, entendeu? Sei lá. Até porque também se ela empatasse com a Manila, ela levava na execução. A Manila também partiu de 5,80 e tirou 8,2 de execução, com aquele desequilíbrio enorme. Então, assim, honestamente, eu não consigo ver a nota da Rebeca apenas 0,033 acima da Manila, em termos de execução, sabe? E no solo tivemos o ouro da Rebeca Andrade. Nossa, sério, esse ouro aí, cara, na hora a gente viu que a Bios errou, óbvio, né? E a gente viu que dava para a Rebeca passar, porque a gente sabia ali qual era a nota que a Bios tiraria com 2,06. Mas, cara, a ficha não caiu na hora para mim, pra ser O sincero. bem Ela venceu, só né? caiu quando o bem venceu. O bem venceu. E assim, a Rebeca poderia ter feito a prova melhor, poderia, entendeu? A gente comentou aqui anteriormente sobre algumas skills que ela upou para poder aumentar a nota de dificuldade, acabou não completando, não ganhou a dificuldade e acabou perdendo mais na execução. Mas assim, foi uma série muito bonita, o artístico de longe o melhor da competição. A Rebeca realmente ela puxou a torcida. A música não tinha música francesa, mas ela chamou o público a si mesmo e mereceu ali super a medalha de ouro. Eu fiquei muito feliz com ela ali. E assim, foi uma medalha que a gente, que é brasileiro, a gente já esperava há muito tempo, né? Esse ouro no solo, a gente já imaginava que viria com a Daiane em 2004. Então, 20 anos depois, nós tivemos a nossa campeã olímpica de solo. Na hora que a ficha caiu, eu falei assim: caraca, velho, a gente passou por isso tudo. Para Eu mim fiquei foi o muito emocionado. momento, para mim também foi o momento mais emocionante assim da Olimpíada inteira. Acho que foi um marco esse ouro ter vindo na última prova, numa prova que é tão emblemática assim para o Brasil, como que eu posso dizer, uma prova que a gente tem tanta tradição, né? A gente tem os melhores solos do mundo, isso não é novidade para ninguém. E já tem algum tempo que esse título é do Brasil. Então, consagrar o artístico das nossas meninas, as acrobacias difíceis, o combo completo de tudo que a gente faz nesse aparelho, eu acho que foi muito emblemático, assim. Acho que a Rebeca foi gigante. Acho que ela fez um dos solos da vida, assim, apesar de não ter completado aquele Gojira que ficou na garganta ali de todo mundo, esse upgrade. Mas ela foi perfeita no que ela se propôs. Achei a nota até um pouco abaixo, assim. Acho que dava para ter um pouco mais ali de execução. Também acho, E, comparado ao que ela apresentou nos outros dias, né? Eu também fiquei pois é, surpreso, né? Foi uma nota assim bem, sabe? ela, ela tirou basicamente as mesmas notas que ela tirou na Qualis e Com série pior. com série bem pior, porque ela cravou praticamente todas as passadas na final, né? Então eu achei que ela ia tirar ali pelo menos um 14,3, mas enfim, a medalha de ouro veio, a gente não vai chorar o 0,1, né? E acho que a Simone também mereceu a prata. Não tem essa pré-história de fã americano, ai, mas a Simone isso, a Simone aquilo. A Simone teve duas saídas de 0,3, seria no mínimo estranho ela ganhar o ouro, né? Tudo bem que ela faz lá duplo com tripla, tudo que tem direito, mas
resultado mais do que justo para o Brasil. Que a gente já não pode comentar a mesma coisa do terceiro lugar, né? Mas vamos lá. Mas agora eu vou falar, tá? Porque assim, com essa toda polêmica que aconteceu, bom, primeiramente, eu vou só repetir o pódio aqui. Primeiro lugar, Rebeca Andrade, 14.166. Segundo lugar, Simone Biles, 14.133. Terceiro lugar, asterisco, no dia, foi Jordan Childs. Mas o resultado oficial, Ana Barbosu, da Romênia, 13.700. Mas o que aconteceu aqui? A Jordan acabou perdendo a medalha dela, porque o recurso que eles entraram para poder aumentar a nota dela acabou sendo 4 segundos atrás depois do limite máximo, ou seja, intempestivo. Então, ele acabou sendo anulado pela Corte Arbitral do Esporte. A gente vai explicar isso depois no episódio específico, falando sobre as fofocas aí das Olimpíadas. Mas, resumindo, a ópera foi que isso deixou os americanos muito putos, né? Só que não foram só os americanos fãs que ficaram muito putos. O próprio clube da Biles começou a falar um monte de coisa, inclusive atacar a Rebeca. Eles atacaram a Rebeca. O próprio clube da Biles falou que se a Simone quisesse, ela teria tirado a medalha da Rebeca no recurso. Palavras deles. Eu achei de uma arrogância extrema, gente, porque assim. Cara, isso deve ser algum dos Landi chorando, mas acho ridículo, né? Ainda mais pegando o gancho, desmerecendo totalmente. Injusto foi a Simone ter tirado aquela nota com aquelas duas passadas lá totalmente descontroladas, só perdendo pelo pé fora, né? Mas, assim, não tem o que questionar, né? Eles já estão extrapolando o assunto que já foi encerrado pelos órgãos que competem a tomar essa decisão, os órgãos olímpicos. Eles aí já estão tentando recorrer para o tribunal e não sei o quê. Sei que cada dia sai uma novela nova. Cada dia é um capítulo novo dessa novela, na verdade, em relação a isso. Mas acho que para mim, eu não poderia ficar mais feliz de ter duas romenas na final e qualquer uma das duas medalhando. Sei que meus amigos vão dizer que, que eu tô sendo falso se eu dizer que a Sabrina ganharia uma medalha, mas ela é romena, eu torço, eu brinco e tudo. Mas assim, Barbosu merecia até um pouquinho mais de nota do que ela estava tirando, inclusive quando ela fez o solo das qualificatórias. Eu saí colando o solo em todos os grupos, dizendo, o melhor solo das qualificatórias. E ela tinha tirado só 13.600, que foi a melhor performance dela durante todos os dias. E aí, achei muito justo. Assim, aquele terceiro lugar é um solo também que, como o Alex estava falando aí do combo de solos do Brasil, a Barbosul também traz esse combo de artístico, né, de acrobático. E são passadas interessantes, né? Tempo de Tsukahara, duplo e meia, bate pirueta, que ela botou até um pé para fora, fechando de duplo grupado, bate mortal. E o único Golden que foi validado durante essa final, né? O único digno, ela faz totalmente a rotação romena, né? O elemento romeno, e ela fez jus ao nome. Mas acho que assim, não tem mais motivo ou algo para ir buscar, para chorar, para devolver essa medalha da Charles, porque de fato ia ser muito injusto com a terceira e a quarta colocada, que era a Barbosu e a Voina, né? Então, assim, foram séries que visivelmente superiores que tiraram notas similares sem a Jordan ter merecido. Assim, a Jordan fez praticamente o pior solo dela durante esse ano, eu acho, tirando os que ela caiu, que ela não estava aguentando um duplo esticado, mas, assim, não merecia. Achei até que a nota foi alta, que é uma ginástica que não tem tanta flexibilidade, o artístico tem seus problemas, problema de postura, com falta de ponta de pé. Então, acho que, assim, não há motivo para chorar querendo essa medalha, porque seria muito injusto com as performances que passaram, né? Barbosu e a Vânia que fizeram solos muito bons. A Vânia que tem, a gente sabe os problemas também de base que tem, mas que foi muito melhor controlado do que a própria Jordan, né? Se você for colocar lá, Jordan tem uma postura boa nas acrobacias, mas assim, muito suja nos saltos, na parte que a ginástica pede. E assim,
Infelizmente, eles vão gastar lágrimas à toa, pode chorar o que for lá no Twitter, né? Porque não é a primeira vez que o clube fica atrás de confusão, né? Sempre uma briguinha, assim, parece um adolescente de Twitter, ou não sei se é social media, ou se deve ser algum dos landis que ficam por trás aí mandando publicar alguma coisa do tipo, mas desnecessário. Assim, não tem motivo, e alguns fãs americanos dizendo que a Romênia tá pagando e não sei o quê. Eu acho que foi justo, caiu nas mãos corretas e o fã que é fã de ginástica tá muito feliz com esse resultado, né? Assim, só quem tá chorando são os americanos mesmo. Exatamente. Eles estão chorando e não é pouco, não, tá? Eu tô vendo cada coisa que eu fico assim, cara, que vergonha, que papelão, mano. Então, a questão foi que a Jordan foi a última ginasta, né, a se apresentar na ordem lá. Para começar, na verdade, essa final teve 9 ginastas, o que já é atípico. Geralmente são 8, mas como foram duas empatadas em oitavo, as duas avançaram à final. A Jordan foi a nona. E tem uma regrinha de que, caso você não concorde com a nota de dificuldade que foi atribuída à sua prova, você pode entrar com recurso. Esse tempo é de 2 minutos para todas as ginastas, para fazer um apelo verbal, e depois amendar esse apelo verbal com o escrito, você tem 4 minutos. Só que a última ginasta, ela tem esse tempo reduzido a 1 minuto, tempo para o apelo verbal, né? E depois pode amendar normalmente. Acontece que a Jordan, ela não concordou com a nota dela, que foi dado 5,8, e segundo eles, o potencial era 5,9, e pediram revisão por conta do Godian dela. Só que o Godian dela, cara, não estava completo. E foi o mais incompleto daquela final, tirando o da Rebeca, né? Sim, foi bem incompleto mesmo, assim, foi bem na cara. E foi uma série de irregularidades na questão da própria análise do recurso, né? Só que decidiram dar o recurso para ela, o décimo a mais, e ela saiu de quinto para terceiro lugar. E aí ela tirou a Barbosu da medalha, do pódio, né? Só que depois a Romênia descobriu que esse apelo, esse recurso foi feito 1 minuto e 4 segundos, não 1 minuto. Então, isso aí eles acabaram usando para poder pedir a anulação desse recurso e conseguiram, porque se a regra diz que é isso, então tem que ser isso, né? Eu vi até o pessoal brigando muito com os americanos no Twitter com relação a isso, porque eles falaram que tem evidência em vídeo, que não sei o que e tal, mas acontece que a decisão foi tomada muito rápida porque eles pegaram os registros oficiais de cronometragem da Ômega, que é a empresa que faz a cronometragem olímpica lá, na verdade, em todos os esportes, né? A gente vai explicar os pormenores desse caso depois, mas para vocês terem o resumo da ópera, é isso aí que aconteceu. A Childs, ela acabou pegando essa medalha por conta de um décimo, que foi dado em sede de recurso, por conta de um elemento que ela acabou não completando. Então, ela não teria crédito, entendeu? Não era para aquele elemento contar de verdade. Acabou que eles ganharam no famoso grito, né? No grito tapetão. E agora perderam a medalha e estão chorando porque perderam a medalha ganhando no tapetão. Americano é bizarro, né, gente? Foi tudo um grande show de horrores essa medalha de bronze, né? Porque primeiro a Barbosa comemorou, aí depois, coitada, viu que a Chelsea tinha pedido recurso e o recurso tinha sido aceito, e aí ela perdeu a medalha e a Chelsea vai pro pódio. Tudo bem que rendeu aquele momento icônico da Chelsea e da Biles reverenciando a Rebeca, foi lindo, mas assim, privaram a menina de viver o sonho olímpico dela, de ganhar uma medalha de bronze, de ser condecorada, de ser celebrada e coitada, vai receber sua medalha em casa, vai ser medalhista olímpica, mas sem aquela emoção, sem os aplausos, né? Que inclusive, Alex, já foi até enviado, né? Ela vai receber esses dias a medalha de bronze Que por não foi toda a a mesma da justiça do Childs, mundo. né?
Que não foi a Não mesma da foi. Chelsea, porque Não foi. os Não, Estados Unidos não, não. tem que guardar essas informações pra gente fazer o episódio Pocket só sobre as fofocas que rolaram nesses jogos, porque É merece. verdade, E é foram verdade. várias fofocas. Ai, Vários ai, essa foi. fanfics também do Twitter criados. Acho que assim, a ginástica ela foi muito bem servida, assim, de público. O público que chegou sem entender muita coisa, assim, já tava rivalizando. Era uma coisa de divas pop misturada com BBB. Então, tava assim, muito. Era melhor você escolher rir do que enlouquecer tentando defender o seu ponto de vista, né? A gente que tem, assim, um entendimento melhor. Que inclusive eles acabaram de divulgar, né? A página oficial dos jogos no Twitter acabou de divulgar os números dos comentários nas redes sociais e a ginástica foi o esporte mais comentado e a Rebeca a atleta mais comentada, né? Brasil aí sempre polemizando Não no tinha Twitter. como, ela é aquilo, sabe? A BIOS é o esperado, então ela meio, tá, BIOS, tu já vai apresentar isso, então fica aqui de lado que agora a gente vai falar da Rebeca. Foi meio que nesse sentido, assim, né? É, A gente a já gente, sabia que ia ser aquele show que ela ia dar e tudo. A diferença foi o brilho que a Rebeca veio trazendo durante todo o ciclo, né? E o que se é, criou essa rivalidade. Então o pessoal estava muito mais interessado em ver o que a Rebeca ia apresentar, né, e torcer por ela, tanto é que a Biles ela tem assim um apelo global, mas a Rebeca, cada nome a locutora ia dizendo lá, Rebeca Andrade, galera ia à loucura assim, gritava como se ela fosse uma francesa, né? Então você vê ali que ela tá para construindo um mim, nome e que ela teve esse carisma, né, para arrastar multidões. para mim ela e a Biles dividiram ali o protagonismo completamente. Eu acho que nenhuma ficou à sombra da outra não. Gente, não sei se E a- vocês viram, mas a Rebeca furou muito a bolha nessa Olimpíada. E não foi só no Brasil, não, tá? Se você jogar no YouTube, Rebeca Andrade React. Não tem aqueles YouTubers que fazem vídeo de React, não tem? Uma vibe diva pop reagindo aos Não, tweets. os americanos estão reagindo à série da Rebeca. E eles, assim, eles falando, essa aqui é a Rebeca, a mulher que derrotou Simone Biles. Cara, a Rebeca está sendo conhecida como a mulher que derrotou Simone Biles. Ou Então, seja, Gente, daqui a alguns anos, todo mundo vai acreditar que a Rebeca foi a única ginasta que derrubou a Simone Biles. vai ser o efeito Mandela, o mesmo que É, a Daiane campeã olímpica, né? todo mundo acha que a Daiane foi ouro nos Jogos Olímpicos, né? Isso. não, e É, vai vir documentário da Netflix ainda. Cara, a Rebeca vai aparecer nesse documentário a rodo. Eu não duvido se vier aqui no Brasil gravar alguma coisa com ela, tá? Eu não duvido. Eu Porque acho que a eu Simone. acho que vão fazer um documentário sobre a Rebeca, tenho quase certeza disso. Espero que sim. Espero que sim. Aí vão rivalizar para ver qual tem mais número na Netflix. vamos aí, Netflix, Globoplay, qualquer um que queira fazer o documentário aí, Rebeca tá merecendo, né? Vamos dar essa moral aí pra ela. É. E a Rebeca ela se tornou, com essa medalha de ouro, a ginasta mais condecorada, no caso, ginasta latina mais condecorada, e a brasileira olímpica, atleta olímpica brasileira mais condecorada de todos os tempos. Ou seja, essa medalha aí veio não só para poder tombar a Biles, mas também para elevar a Rebeca aí no status de divindade do esporte brasileiro, cara. Isso Muito porque não legal estão isso nem aí. contando, Renan, isso porque não estão nem contando com a medalha de salto, de barra e de trave que ela vai conseguir em Los Angeles. Exatamente. E assim, Gente, eu vi o pessoal comentando, a Rebeca, ela. Eu nem lembro qual foi a conta no Twitter que eu vi nisso, mas enfim, que a Rebeca, ela voltaria em Los Angeles para ganhar medalha na trave e nas assimétricas, e seria a primeira mulher, primeira ginasta a ter medalha, a ser medalhista olímpica em todas as provas. E mundial também. ia ser icônico, vai ser icônico. E assim, é muito Gente, provável, bem provável que isso aconteça. com Ela certeza. tem A prova medalha para isso. de bronze já dava pra sair nessa, né? Mas tudo bem, fica pra próxima. Fica para a próxima. Gente, uma coisa que eu queria comentar, não sei se vocês sentiram, como a ginástica
tá viralizada, assim, todo mundo virou fã de ginástica da hora pra outra. Essa semana eu fui no dentista lá e tinha uma senhora do meu lado, assim, assistindo TikTok da Flávia. Eu fiquei tão orgulhoso, fiz, caramba, a gente finalmente conseguiu quebrar essa barreira e chegar na massa, assim, chegar em todo mundo, né? Porque a ginástica sempre foi um esporte muito nichado e você vê as meninas sendo reconhecidas, já estão fazendo turnê pela mídia aí, aparecendo nos programas da Globo, de várias emissoras. Eu estou super feliz assim com o reconhecimento que elas estão recebendo, que é mais que merecido. E rezando aí para ter novos incentivos, para aparecerem novas Rebecas, novas Flávias, e a E gente seguir aí com um time muito forte por muitos e muitos ciclos. já pegando esse teu gancho, Alex, né? Que de fato, assim, lá no trabalho, lá no trabalho, no dia que teve a final por equipes, estava a empresa inteira ligada no YouTube, que tiveram que limitar o acesso à internet, porque estava todo mundo assistindo ginástica no celular, no computador, e mandaram todo mundo desplugar e desligar. Mas para você ter uma ideia do quanto foi acompanhando a ginástica artística, né? E assim, a gente celebrou muito aquela prata ano passado no Mundial. Mas é muito nichado, né? Assim, os mundiais em si de todos os esportes, com exceção do futebol, é muito nichado. Então, assim, não foi aquele boom. Tanto é que se você for pegar os Jogos Pan-Americanos, a repercussão foi muito maior. Por quê? Porque atinge todos os públicos que estão ali acompanhando cada esporte, né? E você acaba que assiste. Ah, eu gosto de tênis e vou lá e do nada tô assistindo ginástica artística, né? Então, assim, é o maior evento esportivo do planeta, né? E elas terem conseguido essa medalha, assim, e a Rebeca também ter trago essas outras, foi, de certa forma, maravilhoso. Inclusive, eu vi até algumas pessoas comentando no Twitter, porque a Flávia tinha postado que estava no ginásio de novo, né? Elas já voltaram a treinar, elas nem descansaram. E aí o pessoal colocando, né, quem acompanha a ginástica, falando que ainda tem um brasileiro, tem um sul-americano, e se eu não me engano, acho que a Rebeca vai pro Swiss Cup, né, também. Então, assim, o pessoal tá muito vidrado e aí resta saber o que a CBG vai fazer com esse hype que a ginástica tá tendo, né? Assim, se ela pega e já introduz novos nomes ali, porque a partir de agora, cada resultado, pelo menos durante esse ano, vai ser muito importante, principalmente o Sula, né? Assim, se você pegar o Flamengo, o ginástica foi campeão do Sula. Então, já é aquele efeito ali de muita importância a cada título que o Brasil vai tendo, que a gente precisa ter, né? Então, acho que a partir de agora, as escolhas elas têm que ser bastante cuidadosas, né? E não podemos também jogar tudo nas costas das 5 que foram para os Jogos Olímpicos. Tem que aproveitar aí que a ginástica trouxe bons resultados, que provavelmente todos os patrocinadores vão permanecer lá com a CBG para estar introduzindo aí esses novos nomes, né? O que é que algumas pessoas até lembram da Bruna Leal, porque na época ela passou na televisão, né? Era assim, a nova Jade Barbosa, o pessoal comentava, essa menina tem muito potencial e tudo. Porque assim, a ginástica veio de um hype daquele ciclo de Beijing, né? Que foi, teve N polêmicas e tudo. E os Jogos Pan-Americanos no Rio. Então pegou todo aquele hype, é o que está acontecendo exatamente agora. Então acho que eu fico Eu acho preocupado que a com o grande que a diferença CBG. é Acho que a grande diferença é porque os números, eu acredito que hoje em dia sejam muito maiores, né? Assim, tanto pelo impacto nas redes sociais. Então, eu acho que vai ser mais ou menos aquele fenômeno de Pequim, ali do PAN de 2007, que realmente foi uma febre. Acho que foi ali que eu conheci, foi ali que muita gente conheceu a ginástica. E eles têm tudo aí, estão com, que nem você costuma dizer, a faca e o queijo na mão para fazer o que eles quiserem, porque vai ter dinheiro, vai ter menina chegando, como já saiu notícia que lá no Instituto Hipólito, mais 2.000 meninas procurando fazer inscrição. É muita coisa, sabe? Acho que a gente tá com tudo aí pra irritar no próximo ciclo. E uma geração muito talentosa, né? Assim, desde dos nomes que tiveram na geração do Rio, que eu acho que para mim foi a melhor safra da história do Brasil, que inclusive a gente está colhendo até hoje. Essa geração agora é uma das que tem os melhores talentos, assim. Se você for pegar, tem bastante potencial, né? Muitos elementos interessantes
E apesar do Flamengo deter praticamente toda a renovação, tem algumas outras meninas de outros clubes que estão assim despontando, então merecem uma atenção especial, né? Assim, então é que nem você tá falando, a faca e o queijo. E aí eu fico muito preocupado em relação a isso, porque a partir de agora cada passo é muito importante, para não É ficar verdade. somente nas costas da Rebeca e da Flávia e dessas cinco que estão na equipe novamente. E Até aproveitar porque, esses talentos. até porque são meninas também que já sinalizaram assim ter algum interesse em parar, né? Elas já têm certa idade, algumas, a Jade já tá com 33, a Lohane já tá com 27, 26, não sei ao certo. Então, são meninas que já não são tão novas, né? Então, a gente tem oportunidade aí de tá testando novos talentos. A gente tem muita menina aí que tá vindo bem, que pode ir para a etapa do Copa do Mundo, quem sabe garantir os resultados, buscar uma vaga aí nessa equipe A, né? Tem a Andresa, tem a Sofia, tem enfim, várias meninas. E acho que a gente tá com a faca e com o queijo mesmo. Vamos ver aí quais são as próximas decisões da CBG e a gente espera que sejam decisões acertadas. Depois a gente volta aqui para comentar a escalação para o Sul, né? É. E assim, só queria completar esse raciocínio de vocês aí, é que a gente tem o CT, com uma estrutura excepcional, né? O nosso centro de treinamento. Na verdade, gente, ó, para quem está nos ouvindo aqui, quem está chegando agora também, eu vi muita gente comentar no Twitter que o Brasil não investe na ginástica. Cara, isso é mito, porque nós temos hoje no Brasil um dos CTs, centros de treinamentos mais modernos do mundo. A nossa equipe brasileira foi a primeira equipe do mundo a adquirir os equipamentos que seriam utilizados nos Jogos Olímpicos. Então, a gente está treinando no Ginova desde o ano passado. Você vê que as americanas tiveram um problema na trave lá. A Simone quanto a Sunisa caíram na final. Mas assim, as brasileiras tiveram menos problemas. A Júlia caiu, obviamente, né? Teve que problema lá. Mas a Rebeca acabou não caindo. E assim, parte disso pelo fato de que a gente vem treinando no Giminova já há muito tempo. Então as meninas já estão habituadas com aquela aparelhagem específica. E assim, não foi comprado só a marca, mas também a versão que seria utilizada nos Jogos Olímpicos. Então, só mudou a cor. A cor que eles colocaram lá para esquema de cores da arena e tal, mas o aparelho em si é o mesmo. Isso aí fez toda a diferença na nossa preparação. A gente vê aí que as brasileiras chegaram muito mais confiantes e apesar de ter toda aquela pressão de Olimpíada e tal, elas mandaram super bem, conseguindo segurar a marimba lá, entendeu? E nós temos sim muito investimento na ginástica no Brasil, é por isso que nós estamos tendo os resultados que temos. O importante é que a gente inclua mais ginastas nesse investimento aí. A gente tem os campings, né, que são excelentes, e a gente vê aí que as meninas trabalham nos campos, mas eu, honestamente, queria ver que as meninas trabalharam um pouco mais de tempo ali no CT, sabe? Tá certo que elas precisam treinar nos próprios clubes, mas a gente vê que as meninas da seleção principal, das medalhistas, 4 treinam no Rio de Janeiro, treinam no CT. Só a Júlia que treina no Sejinho. Então, pô, você vai dizer que não faz diferença, entendeu? Faz sentido. Então, eu gostaria de ver mais ginastas inclusas nesse treinamento um pouco mais longo aqui no O CT, sabe? Renan, inclusive esse Oi. ano foi um dos anos que tiveram o maior número de ginastas dentro do CT. Eles fizeram um camping que tinham até, acho que 6 ou eram 7 juniores e o restante sênior. Então, tipo assim, tinha um time, dava para formar uma equipe A, uma equipe B, sem repetir ginastas e ainda tinha a equipe júnior, né? Então, foi assim, Exatamente. e inclusive com as novas seniors desse ano, né? Que tava a Luizabel, a Ellen Pingo. Então foi interessante Exatamente. isso, porque era um trabalho que a gente, assim, não tava vendo tanto, assim, até porque aqueles jogos passados teve, nos jogos passados teve a pandemia e tudo, então ficou ali um pouco mais centralizado, né? Na Rebeca e na Flávia, que a Rebeca tinha que conquistar a vaga, a Flávia já estava classificada, mas assim, foi um grande volume, um grande volume de ginástica, inclusive o Chico até deu entrevista falando que já era pensando em se formar um grupo, né? Assim, trabalhar essas ginastas que vão vir no próximo ciclo.
E aí, essa safra de 2005, né? 2000, não, 2009, que vai virar adulta. Não, 2009 não. É, É, 2009 2009, agora que é vai 25. virar adulta em próximo ano, 2025, já tava toda lá no CT, né? Júlia Coutinho, Larissa, Sofia. Então, assim, a gente vê que foram decisões acertadas, né? Eu peguei a Sim. geração que subiu pro adulto, coloquei lá no camp junto com os adultos. A equipe juvenil toda do próximo ano que vai subir também já estava lá dentro do CT, então assim, até então o trabalho assim foi melhorado nessa questão de decisão, até porque a gente tem um exemplo do que não fazer que foi 2019. Então, acho que democratizou mais esse acesso, mas também gostaria de, como você tinha falado, de elas treinarem um pouquinho mais de tempo, né? Principalmente na pré-competição, por exemplo, um mundial ou um pan-americano desse, para ter um acesso melhor aos conhecimentos, porque a gente sabe que cada clube, quando você vê, tem uma certa especialidade, né? Tem clube que sabe trabalhar muito bem a paralela, o outro que sabe montar séries melhores, então assim para democratizar mesmo esse tipo de conhecimento e trabalhar ali a plástica, que a gente sabe que é o principal problema hoje do Brasil, que é a limpeza desses movimentos, né? Esse trabalho de base. Sim, uma coisa que eu já pensei bastante nisso, né? Uma coisa que eu já falei com algumas pessoas com quem eu já conversei é que, poxa, seria interessante se a gente tivesse uma concentração, talvez de uns 3 meses por ano, entendeu? Antes do Mundial, alguma coisa assim. Sei lá, faz um campeonato nacional para poder um troféu, ou um troféu Brasil para poder selecionar ali as meninas, fazer uma triagem, convida para o camping. Cara, mesmo as que não forem competir de fato, vão sair dali daquela aclimatação, daquela preparação, muito mais animadas, assim, sabe? Eu acho que a gente conseguiria ter uma uniformização melhor, entende? Porque a gente vê que os trabalhos estão começando a ser feito nos clubes agora, depois de 2012, né? A gente começou a fazer dessa forma, quando a seleção permanente foi dissolvida, e agora que a gente está começando a ver um trabalho. Resultado, né? Exatamente. Agora que a gente está começando a ver o resultado desse trabalho aí que começou lá, entendeu? Então, eu acho que agora a gente está numa fase intermediária de pegar e não vamos juntar totalmente igual fizemos anteriormente, mas vamos fazer um modelo híbrido, não só campings de 10 dias espaçados durante o ano, mas campings um pouco mais longos para poder fazer um trabalho de começo, meio e fim, para caso precise corrigir alguma coisa mais gritante, ou então treinar novos elementos, porque assim, você tem toda a estrutura para poder treinar novos elementos e upgrades, então é o local ideal para isso. E talvez 2 semanas não dá para você trabalhar o necessário, sabe? Então, eu acho que poderiam ser aclimatações um pouco mais longas, intercaladas. Técnicos provavelmente não podem ficar todo o tempo lá, mas talvez intercalassem. Enfim, achasse alguma forma ali de fazer isso aí acontecer, eu acho que seria muito legal, sabe? Da mesma forma que a gente teria uma uniformização melhor dentro do CT, dado um pouco mais de estrutura ali, de clima mesmo de seleção, a gente também não deixaria de lado os clubes, né? Porque elas continuariam treinando uma parte do ano nos próprios clubes. Talvez pensar algo nesse sentido para os próximos anos, eu acho que seria bem interessante, até porque a gente tem muitas meninas novas vindo aí, muitas delas são, a maioria é do Flamengo, a maioria é do Flamengo, então tem um acesso mais facilitado ao CT. Mas a gente tem a Sofia Weisberg lá no Pinheiros, outras meninas mais novinhas do Pinheiros também, já vai falar momentos, porque, enfim. Mas tem meninas mais novas lá e que competem bem, sabe? Que a gente vê o potencial, podem integrar a seleção mais para frente. Cara, É, é o que eu tava falando, né, Renan? Assim, todo mundo que já demonstrou que deu ali foi um ponto fora da curva, já foi integrado, né? Já estavam nesse camp, né? Então essa geração que está mais próximo de virar adulto já estava todo lá dentro do CT. Então é um trabalho acertado. Espero que se mantenha, né? Assim, vai substituindo, vai ter uma rotatividade, o CT tá lotado, sei lá, treina no clube, depois no outro mês vem um outro grupo, mas assim, sempre tá
fazendo uso desse equipamento e trocando conhecimento, né? Afinal, a gente tem, assim, as medalhistas olímpicas, a maioria do Rio, então, assim, há muito o que trocar de experiência e até mesmo para aprender outros elementos e fazer essa troca de conhecimento. Mas Exato. eu acho que o principal impedimento para esse tempo longo dentro do CT seja questão de treinador, né? Porque, por exemplo, se você a Adriana e a Andresa para o CT e fica lá 3 meses, a Adriana vai fazer falta lá dentro do Grêmio Náutico União, né? Então, Com assim, certeza. não tem esse volume de treinador dentro do clube. É tipo 3 treinadores dando treino para mais de 20 ginastas, né? Então, assim, a logística acaba até sendo um pouco complicado. Tanto é que teve ginasta que deixou de ir porque não tinha treinador para acompanhar, porque o treinador tinha que treinar. Já aconteceu esse caso, só não lembro quem foi. Mas é isso, assim, eu acho que o trabalho está sendo feito, né? Deu um passo muito importante fazendo essa convocação no começo do ano. E vamos esperar para ver aí o Sul-Americano, né? Eu acho que vai ser divisor de águas para a gente, do que a gente pode esperar para o próximo ciclo, né? Se a gente vai democratizar essa equipe ou se a gente vai centralizar, né? Eu estou muito ansioso para esse Sul-Americano no próximo mês. Eu acredito que vão ser as meninas mais novas que vão participar, as principais, as olímpicas. Eu, honestamente, não espero que nenhuma delas participe. Se for participar, vai ser ótimo, óbvio. Mas eu acredito que Rebeca vai fazer a Swiss Cup, que ela já foi confirmada. A Flávia também já falou que vai fazer a Swiss Cup. E as duas fazendo a Swiss Cup, elas provavelmente vão fazer o Memorial Gander também, que geralmente são semanas de diferença da Swiss Cup e são na Suíça, as duas competições. Então acredito que elas vão fazer aí. Tem gente falando assim, a Rebeca vai tentar a tripla pirueta lá na Suíça. Não vai, gente. Esquece. Primeiramente, assim, que nem sei se é uma competição que é oficial da FIG, que pode, que pode homologar elemento. Então, assim, é uma competição mais de festa mesmo, sabe? A Flávia, ela participou no podcast do Podpah e ela falou que ela vai participar dessa competição, ela e Rebeca. Em 2018, ela competiu como Brasil, a Flávia junto com o Arthur Nori, que é a competição em dupla, e a Jade foi Rei Pan-América. Ela competiu junto com o ginasta do Canadá. E acabaram medalhando os dois, né? Mas eu acho que deve ser nesse sentido. Uma delas representando o Brasil, a outra é a equipe Pan-América. Então, vamos aguardar os próximos capítulos aí. E eu, talvez o masculino vá o Yuri, né? Não sei. O Yuri já falou que ele gostaria de competir a Swiss Cup, né? Então, alô CBG. Então foi isso, pessoal. Muito obrigado por nos ouvirem mais uma vez. Só deixando aqui uma explicação, na verdade, vocês observarem que a gente não está mais no X, né, no Twitter. Então, hackearam nossa conta e agora a conta foi suspensa, porque, segundo eles, nós violamos regra de conduta. Sei lá o que é isso, né? Mas enfim. A gente está vendo o que vai fazer ainda, mas não estamos mais lá. Estamos só no Instagram, então, @roda de ginástica pode. Então, por hora a gente está lá. Se quiser mandar uma mensagem lá, enfim, tamo junto. E sigam-nos aí lá no Insta, no Spotify, se quiserem dar uma avaliada pra gente aí, vamos agradecer bastante. É isso, galera. Desculpa pelo sumiço de novo. Foram vários probleminhas aí que rolaram nesse meio tempo para todo mundo aqui. Mas, como nós prometemos aí um episódio cheio de fofocas, nós trouxemos. E vai ter mais, né? Porque vai ter episódio aí falando sobre as polêmicas dessas Olimpíadas que não Vamos fazer foram um poucas. compilado, né? Para o pessoal não se perder. Exatamente. Aqui a fofoca é organizada. Pessoal, beijão aí para vocês e até a próxima. Valeu! Valeu, pessoal. Valeu, galera.